nós vamos seguindo em frente e trago uma matéria interessante falando de um conflito com crianças que vivem em áreas de guerra. Vamos falar sobre isso. Pois é, amigos, eu li um artigo hoje que mexeu comigo, falando, aliás, esse artigo escrito por Joshua Melvin e Elizabeth Stry, de Stoyanka, na Ucrânia, falando do horror de uma guerra e das crianças ucranianas que brincam de guerra. É triste, gente. As fotos, as imagens das crianças usando capacetes de segunda mão e armas que não matam. Brincar de guerra virou uma realidade para as crianças na Ucrânia. Com o rastro de destruição e sofrimento, a invasão russa impactou as brincadeiras infantis e a forma como os pequenos ucranianos interagem. Gosto muito de brincar de guerra. Olha só, gente, quero crescer e ser um verdadeiro herói de guerra, diz Maxim Mandrak, um menino de 10 anos com um uniforme de tamanho infantil, um capacete grande demais para a sua cabeça e uma arma de plástico. O pai de Maxim, que não era militar, foi morto perto de Kiev no início da invasão russa, no dia que saiu para entregar suprimentos aos voluntários, de acordo com a família. A avó do menino conta que Maxim passou a se interessar cada vez mais pela guerra desde o início da invasão e desde a morte de seu pai em 4 de março de 2022, aos 40 anos. Ele ficou muito abalado com a morte do pai. Maxim pensa nele o tempo todo. Ele vai ao cemitério e começa a chorar, conta a sua avó de 72 anos de idade. Para Maxim, tornar-se soldado é uma forma de preservar a memória do pai. Ele diz ter uma ideia muito clara de quem foram os culpados pela perda. Vejo os russos como os meus piores inimigos, diz Maxim, que mora com a avó perto de Kiev, em Stoyanka, e mantém contato com a mãe. Eu fiquei impressionado com o relato desse garoto, porque as crianças ucranianas estão crescendo com a imagem que os russos são ruins e generalizando isso. A guerra significou para muitas crianças ucranianas a perda de entes queridos, o afastamento de suas escolas ou de suas casas e a exposição a todos os tipos de horrores. Mais de 500 crianças morreram desde o início da invasão, segundo dados da ONU, né? Desculpe, dados da ONU. Uma psicóloga, a Katerina Goldsberg, explica que as crianças sempre brincaram de guerra em situações de conflito e que esse recurso é uma forma de processar suas vivências, embora todas as crianças ucranianas tenham sido afetadas pela guerra em maior ou menor grau. Resta saber até que ponto essas experiências levarão a traumas ao longo da vida. Realmente é algo que vai ficar um ponto de interrogação na cabecinha dessas crianças que convivem com esse horror de uma guerra. É realmente lamentável, uma guerra estúpida como essa que acontece com a invasão da Rússia à Ucrânia. E o nosso programa se solidariza com essas crianças. Infelizmente, é uma história triste. Esse é o programa Tudo Azul USA, seguindo em frente.